Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Crer. Pode Crer é o podcast da capelania aqui do Mackenzie. É uma alegria para nós poder ter aqui a sua participação. E hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana, que a gente vai se aproximando aí da data do Natal, e aí é importante a gente conversar um pouco com vocês a respeito desse assunto. E para falar do Natal, hoje nós temos aqui uma equipe preparada para nos trazer aí várias informações e elucidar bastante sobre esse tema do Natal. Então, temos aqui Reverendo Bruno. Prazer estar aqui. Reverendo Gilberto. Prazer. A Fernanda. E também Reverendo Micael. Olá. Então, e aí, animados para a gente trabalhar esse tema hoje? Muito animado. Muito bem. Muito especial data, esse né? tema. É muito bom, né? Muito especial, muito especial. Tá bom. Difícil não, né? Para quem é cristão, não. Mas o tema Natal, ele acaba de alguma maneira provocando várias dúvidas, né? Questionamentos que eu acho que vale a pena a gente poder tratar desses temas aqui. Então, Natal é uma palavra que sempre desperta muitas memórias, expectativas, também há um tom aí de esperança no ar. A cidade já está bem iluminada, né? Bem ornamentada para essa época do ano, mas para muitos Natal é apenas isso, né? Para muitos Natal é apenas luzes, enfim, presentes, encontros de amigos e familiares. Embora tudo isso seja muito importante, eu acho que a gente precisa focar no verdadeiro significado dessa data que é tão importante para nós. Mas antes de eu fazer aqui a primeira pergunta para vocês, eu quero pedir a você que está aí nos acompanhando, convidando você a acessar aqui o nosso programa pelo QR Code que já está aparecendo aí na tela, para você mandar a sua pergunta, para você interagir conosco, mandar também a sua colaboração para o programa, para o tema de hoje. Então, e também aproveite aí para você curtir o nosso programa, para você compartilhar o nosso link para os seus amigos, familiares, para que eles possam também acompanhar aí o nosso debate de hoje. Muito bem, a minha primeira pergunta é a seguinte: afinal de contas, o que é essa data, esse Natal, mas dentro de uma perspectiva bíblica? Quem poderia começar explicando aí para nós? Você falou uma palavra aí na introdução que é uma palavra que é fundamental, que é lembrança. A gente percebe quando lê o Antigo Testamento, em diversos momentos, Deus estabelecendo alguns marcos para que houvesse uma lembrança de alguma coisa. Então, a comemoração da Páscoa era comemorada constantemente. O caso de Acã, né, é feito um memorial ali em relação à morte dele. Então, a Bíblia sempre teve essa ideia de ter marcadores que trouxesse constantemente algo à nossa mente. E Natal tem isso, que a gente lembra de alguma história de Natal. Por exemplo, tem uma história de Natal, quando eu era pequeno, foi marcante, porque eu esperava ganhar um brinquedo, né, de uma tia, ela me deu um par de meia. Então foi bem frustrante. E hoje eu posso entender... Acho que todo mundo já passou por isso. Você não dê um par de meia para uma criança, por favor, por favor. Fica assim, né? Fica assim, velho. Traumatizado até hoje. Eu tenho que ter esse momento de terapia para desabafar, né? Mas o Natal também diz respeito a isso, a rememorar. Lembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como diz o profeta Jeremias, é lembrarmos do nascimento do Redentor. É verdade que a gente não sabe exatamente o dia exato em que o Redentor nasceu, mas dentro da história da cristandade, determinou-se esse período do ano. Até na história, alguns movimentos reformados tiveram dificuldade com essa demarcação, né? Nesse período do ano, dizia que não era esse período, que a única coisa que se celebrava era o dia do Senhor. Mas eu creio que dentro do nosso contexto, as luzes de Natal, do verdadeiro Natal, aos poucos têm se apagado. Aquele que é a luz desse período, aquele que é o
ou aquele que veio trazer, de fato, essa salvação para nós, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu entendo o Natal como esse momento de lembrança. Lembrar que ele nasceu e que ele veio, de fato, como Deus homem para se tornar o nosso Redentor. A ideia de ter essa data não só como símbolo, né? Mas como um marco histórico ali de celebração de que temos um Deus que veio ao encontro do seu povo. Então, acho que se temos motivo de celebrar, essa celebração de um Deus que se relaciona com o seu povo, de um Deus que se fez homem, porque às vezes a gente pensa que somente é algo simbólico do dia, mas é o que aconteceu realmente no tempo, no espaço, de forma histórica, inaugurando ali o plano da redenção do Senhor e mostrando ali de um Deus que tomou a iniciativa de se relacionar com o seu povo. Então, nós temos muito que celebrar nessa data. Não o homem que se tornou Deus, mas o Deus que se tornou exatamente. homem. Né? Ok. Gilberto. Me lembra muito aquele filme Esqueceram de Mim, em que ele foge, né? Ele entra na igreja, né? E aquela igreja está vazia, não tem ninguém na igreja, só o pastor, o coral cantando, aquela música lindíssima do coral. Eu fui atrás daquela música, achei a música, né? A música lindíssima, tenho gravado aquela música. E tinha um velhinho sentado, né? Não há ninguém, aí ele senta, o que você está fazendo aquele? Eu vim aqui para... Meu neto está cantando. Né? Aquela cena me marcou muito, sabe? Essa cena tem sido muito presente nos países de fala inglesa, inclusive não se usa mais os politicamente corretos, né? Que para mim chama, deixa eu falar, disse não chama mais Natal, período de festas. Que a gente pode chamar Christmas, né? Porque Christmas remete ao Cristo. Não, é período de festas, né? Para não falar Cristo, porque o Cristo não é do judeu, o Cristo não é do muçulmano, o Cristo não é do budista. Então, para sermos politicamente correto, né? É festa de final de ano. Isso vai esvaziando, né? A ideia do Natal, a ideia da origem do Natal, do presente, né? Perfeito. A gente dá presente porque nós já recebemos o maior presente. Por isso a gente dá um presente, né? E que eu acho que o maior presente que você pode dar é lembrar a história de Jesus, né? Lembrar Jesus, né? E celebrar o Natal dele. Fernanda, a Bíblia fala claramente a respeito desse significado do Natal, que a gente tem uma passagem, algum momento ali da Escritura que você abre e olha, aqui está o Natal, aqui está a mensagem do Natal. Acho que a Bíblia toda, assim, né? Na verdade. Porque desde lá de trás, desde o anúncio, né? Do cumprimento de uma promessa, e a gente vê no Novo Testamento ali o cumprimento justamente dessa promessa. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando, a gente faz devocionais aqui no Mackenzie, né? E eu tenho falado sobre algumas coisas que roubam a nossa alegria, né? Que tiram a nossa paz. E eu tenho falado sobre a culpa. Justamente porque a gente vai entrar nesse mês e a comemoração do Natal, do verdadeiro significado do Natal, e que ele veio justamente para tirar essa culpa. E ele veio justamente para cumprir essa promessa, para tirar os nossos pecados. E às vezes a gente fica colocando sobre a gente uma culpa que desnecessária, digamos assim, né? Que ele já levou, ele já perdoou. Então, assim, ao longo de toda a Bíblia, na verdade, a gente vê esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ok. Agora, vocês estavam comentando um pouco aí e tocaram nesse assunto de leve, eu queria discutir um pouquinho mais sobre isso. Esse esvaziamento do significado do Natal. Então, essa época é uma época em que o comércio está aí alvoroçado, né? Querendo vender muito. Então, o consumismo nessa época é muito forte. Obviamente que comprar presentes, trocar presentes entre amigos e familiares é uma coisa gostosa, né? Uma coisa que deixa alegre o ambiente. Mas esse consumismo, ele não corre o risco, de alguma maneira, esvaziar realmente o significado da data? Parece que esse é um problema comum, né? A associação da religiosidade com o comércio. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve no templo, ele combateu isso. É verdade. Né? Ele percebeu que ali aquele processo que era justo, que era correto. Então, celebrarmos o Natal é algo que é justo, lembrarmos do nascimento de Cristo. Só que o problema é quando você perde o foco. Você esquece do principal. O comércio se torna aquilo que é mais forte do que o significado do que está sendo feito. Então, como você mesmo mencionou, não há nenhum tipo de dificuldade em darmos presentes, inclusive estou aceitando, fiquem à vontade. Né? A gente pode... Eu também. Mas... Não esqueçam de mim. É verdade, pega a referência do Gilberto. Mas o problema é quando a gente
perde o foco do verdadeiro significado, que é o Senhor Jesus Cristo nascendo e trazendo para nós essa esperança. Como a gente já falou, né? Sendo ele o maior de todos os presentes para a humanidade, né? E é estranho, né? Porque Natal significa nascimento, né? De quem, né? Se nasceu alguém. Quem nasceu alguém. Aí você vai numa festa para comemorar o aniversário de fulano de tal. Mas chega lá, né? você não conversa com o aniversariante, você não bate palmas para o aniversariante, você não cumprimenta o aniversariante, ele está lá. Porque o motivo da festa é ele, mas ninguém se importa com ele, não é? Ninguém conversa com ele. Então, acho que é essa ideia, né, de roubar do principal a atenção, né? A família minha esposa só era que é cristã, né? É convertida. O pai dela é católico. E a gente sempre passou o Natal na casa do pai dela. Uma coisa interessante é que depois que nós casamos, a gente vai passar o Natal. E o primeiro Natal que eu participar com eles, ele estava lá, e português, né? Então, cara, mesa farta, muita comida, muito presente, não sei o que e tal. Aí sentou na mesa, todo mundo para comer, a família toda, a família grande. Aí quando ia comer, eu falei, ô, seu João, posso falar uma coisinha? Pô, tu não fala o que eles dizeram. Eu falei, eu queria fazer uma oração. Aí todo mundo parou. Né? Todo mundo parou, assim, ele... É bom, faça essa oração. Né? Eu fiz uma oração naquela noite, né? Depois citei um texto da Bíblia, do nascimento de Jesus, e a partir dali, todo Natal na casa dele, vamos comemorar, vamos jantar, por favor, senta aí, o Gilberto vai fazer a oração e vai ler o texto da Bíblia que fala do nascimento de Jesus. Tinha se perdido essa ideia, né? Vamos comer, né? E, de uma certa forma, meio que indireta, reinsere isso, né? Isso passou a dar sentido àquele encontro, né? Dar sentido à família reunida. E as pessoas perderam o sentido, né? Era esse encontro para comer, beber. Quer ver uma coisa interessante? Fala de Jesus, de Natal, bota até música de Natal, aquela música chata, então é Natal. Aí da meia-noite, o pessoal tira a música do Natal e entra o quê? Entra o samba. Agora já é carnaval, né? Cara, eu vou dormir, porque eu fico injuriado com esse negócio. Perdeu o sentido, né? O pessoal deturpou. Mas rouba mesmo, rouba a cena, né? Tudo Rouba a ideia de que, como nós temos falado aqui, quando nós perdemos o entendimento do que é realmente o Natal, todo o consumismo ele tem deslocado o nosso coração para, ao invés de termos um sentimento de gratidão do Deus que veio ao encontro do seu povo, nós substituímos esse anseio agora por um desejo de consumir. É um desejo insaciável de ter algo. A gente já chega no Natal, citando o exemplo do Bruno, pensa assim, o que é que eu vou ganhar? Qual é o meu presente? A gente perdeu a noção de gratidão e aí a gente substituiu pelo desejo insaciável, pelo consumismo, por comprar. Vamos pegar assim, é o oposto, né? Porque se o nosso Deus é aquele que se fez pobre e habitou entre nós, agora nós substituímos essa data em busca de desejos materiais e consumismo e algo que possa nos preencher, tirando a centralidade de Cristo de todo o propósito da celebração. Pensando na gente, né? Enquanto a gente deveria presentear o aniversariante, né? Ser grato. Não é aniversariante, é o convidado. Exatamente. E isso não só com o Natal, eu creio que os demais marcadores, né, do calendário cristão, como Páscoa, também está muito deturpado, né? Mas o Natal, eu acho que é um momento mais intenso, no sentido de que é interessante o movimento desse período natalino. Parece que é um período que as pessoas estão mais abertas para algum tipo de reconciliação, de estar junto em família. Estão mais sensíveis. Se fala tanto do espírito natalino. Mas o que é, né, esse espírito natalino? Por que será que a gente tem essa ideia de misericórdia, perdão, reconciliação? Né? Ô Bruno, e tá muito ligado ali ao ano novo, né? É verdade. Então, começar bem o ano novo e toda aquela superstição também que tem de se fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa no novo ano. Acaba passando isso. O que é uma coisa boa, né, Fernanda? Ou seja, pensar, olha, essa época que eu estou mais sensível, está falando muito de amor, está falando muito de companheirismo, de reconciliação. Então, o clima é um clima que favorece isso. E não há necessariamente nada de errado nisso, né? Não. O problema é quando você
pensa que é só nessa época que você tem que perdoar, Exatamente. que você tem que tratar bem os outros, que você tem que ajudar o próximo. É igual a família, né? Toda desunida e tal, e no Natal todo mundo se Pronto. abraça, todo aquele... Aí passa o Natal, aí já volta a mesma Já coisa. tá quebrando pau de novo, né? Agora, eu ia fazer essa pergunta um pouquinho mais à frente, mas vocês já tocaram nela aqui. Eu queria trabalhar um pouquinho melhor isso aqui. Essa ambiência do espírito natalino, né? Isso de alguma maneira, e do consumismo, de que você tem que comprar, de que você tem que ter uma mesa farta, de que você tem que estar em paz com todo mundo. Quer dizer, esse espírito natalino, ele pode provocar muita desilusão, muita frustração, muito sentimento de culpa ou não? O que vocês acham? Aquilo que algumas pessoas têm denominado de depressão natalina. Depressão que o espírito natalino acaba trazendo às pessoas. E é muito forte, viu? Eu fui pastor em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, na igreja Zona Sul, e eles têm um culto de Natal, com ceia depois, no dia de Natal, para quem não tem família, foi escolhido pela família. Uhum. E é um culto que vai muita gente, sozinha, que está abandonada aqui, ou que mora aqui, a família mora longe, ou que a família não quer ver perto. Eles vão na igreja para o culto de Natal, e depois a gente faz uma pequena ceia com eles, né, para falar de Natal. Mas a gente não tem imaginação de quanta gente está nessa situação. Eu me assustava, porque a igreja enchia no dia de Natal, de noite. A igreja enchia. E você vê assim, pessoas sozinhas, não via família. Pessoas sozinhas, que não tinham com quem passar Natal, estavam escolhidas por algum motivo ou outro, que iam à igreja para poder celebrar. E até as próprias famílias, né? Acaba criando um ideal ali, um padrão, né? Que tem que ser de tal jeito. Tipo, tem que ter uma mesa farta, tem que ter aí as comidas específicas, porque senão não tá bom, porque é o que a TV prega, por exemplo, né? Porque é o que todo mundo tá fazendo. Tem que ter. Então... E a sobremesa, Senão não é sobremesa de Quem família. olhou para o arroz e para a uva passa e vamos juntar? É estranho. Bota uva passa em tudo, né? Eu boto em tudo. Então, acaba que... Acho que não só quem tá sem a família, mas as próprias famílias acabam, né? Às vezes, sofrendo um pouco com isso, Essa influência aí midiática o Você tempo sabe por que todo. da uva passa? Não, eu gostaria de saber, porque no inclusive. inverno, você tinha uva na primavera, né? E verão, daí você pegava a uva, secava ela para poder conservar, para guardar. Então, no alto do inverno, a dificuldade de ter comida. Então, a uva passa surge como uma comida de inverno, porque ela ficava seca e podia ser guardada para ser Caramba. consumida. Nossa, ali. Roberto, é Esse cultura, viu? eu não sabia, não. E a Mas gente aqui, come a uva mas, passa aqui até hoje. mas aqui é o calor. Aqui é o calor. Aqui a gente tem a uva, a gente tem a uva mesmo de verdade, mas prefere comer a passa. É verdade. Mas é interessante essa questão da frustração natalina, né? Isso. De muitas famílias que às vezes nem se dão bem, né? Estão sozinhas, pessoas solitárias, mas o clima que passa, a ideia que se vende é que na noite de Natal eu tenho que ser uma pessoa feliz. Na noite de Natal, o meu lar é um lar feliz. Na noite de Natal, a minha casa tem uma mesa farta. Eu percebo que Imagina o grande perigo é nós estamos substituindo o evangelho pelo espírito natalino. Pronto, é esse o ponto. O espírito natalino está sendo substituído, está entrando em questão ao invés do evangelho, Aham. mostrando que parece que o ser humano o que ele precisa é de uma paz social, mas Sim. o que ele precisa realmente é de uma redenção. E parece que a noite de Natal nós começamos a celebrar as emoções, porque tem que ter a paz, tem que ter a harmonia, meu lar tem que estar em paz nessa noite, e esquece que a maior necessidade do ser humano é a redenção com o Senhor, a reconciliação E com se Deus. tiver essa reconciliação, essa redenção, e tiver a presença do Evangelho, não é só uma noite. Isso. E, na verdade, esse é o verdadeiro espírito Vai natalino, ser né? o ano inteiro, né? Sim. Mesmo com lutas, né? Isso. Dificuldades, mas o ano inteiro o Evangelho trazendo transformação, trazendo paz, trazendo reconciliação, o ano Porque inteiro. senão fica só moralismo. É o princípio da lei moral do Senhor, né? Em que eu primeiro preciso ter uma boa relação com o Senhor, para que então eu possa ter uma boa relação com o próximo. Uhum. Então, quando a gente tenta apenas alinhar as nossas arestas entre nós e esquecemos de alinhar
a minha aresta individual com o Senhor, naturalmente o processo vai ser vicioso e vai novamente ter briga, confusão. Não sei se chega nem na Páscoa, né? Sim, Sabe se vira o ano. Não sabe se vira o ano. É bom deixar claro aqui que nós não estamos aqui nos posicionando contra a mesa farta, né, na véspera favor, de inclusive. Natal. Muito Não, a favor. Gosto de participar. Muita comida. eu também gosto, né? Então não é um posicionamento contra as festas, mas é aquilo que o Micael acabou de colocar e foi muito bom, né? Substituir a mensagem do Natal pelo espírito natalino. Não é? E se eu perguntar aqui para os nossos ouvintes, você quer ter uma noite feliz no Natal ou você quer ter um ano feliz? Né? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer, não, eu quero ter um ano inteiro feliz, não só uma noite, né? Com um sorriso forçado, com uma alegria de alguma maneira formatada para que a noite seja bacana, mas depois... Mas o ano feliz, a ideia é que vai ser determinado por aquilo que eu faço no dia 31 para o dia 1º. É isso. Pronto, olha aí. E olha, outro, a gente tem que trabalhar isso também no outro programa. Podcast só nesse E tem a nossa versão, né? Porque se eu não passar a virada do ano, assim, ajoelhado, orando, só vai dar coisa errada, né? E se não tiver culto na igreja, não for... É só absurdo. E tem que ir de branco Tem para que ter paz. pular um dia, tem que pular um dia. tem que pular um dia, né? No mar. Aí entra todo esse misticismo, a gente vai tratar disso num outro podcast, né? Isso. Mas vocês concordam, então, que essa troca, né, tem gerado muita frustração, Sim. né? Sim. Eu acho que quando, de certa forma, as igrejas têm contribuído para isso quando elas afastam as pessoas no Natal. Eu lembro da minha infância, era muito comum. Nós tínhamos culto de Natal, dia 24 de noite, cantata do coral, a participação das crianças. A gente saía da igreja 10, 11 horas da noite, ia para casa, celebrava o culto de Natal. Hoje a maioria das igrejas não faz mais culto no dia 24. Né? Faz no domingo anterior e tal, porque no dia 24 é para estar com a família. Né? Dia de estar com a família. É uma forma de dizer assim, ó, é dia de Natal, dia de nascimento de Jesus, mas você vai fazer lá. Né? Eu acho que as igrejas tinham que recuperar esse lugar central do Natal também na própria comunidade. Dia de Natal e dia de estar na igreja celebrando o nascimento de Jesus. De 24, a noite que ele nasceu, sim. A primeira atividade, eu acho, tem que ser o culto, tem que ter a celebração. Aí depois da celebração, primeiro tem que cantar o parabéns. E depois a gente come os docinhos. Né? depois a gente vai para casa fazer a ceia e tal. Mas a minha infância sempre foi assim. A gente primeiro ia para a igreja, aí saímos da igreja e ia para casa celebrar a ceia. Né? Agora eu vou colocar fogo nessa discussão nossa aqui. Roberto, interrompi você aí porque tem uma pergunta aqui que não quer calar. É rabanada. O ponto é o seguinte, e o Micael e o Bruno aqui também tocou, né, usou essa palavra, encarnação. Gente, que negócio é esse de encarnação? Os nossos alunos, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, querem agora entender isso. Encarnação. O que é? Porque falar de Natal é falar de encarnação, não é? E qual é a resposta para isso? O que é encarnação e o que essa palavra tem a ver com o Natal? De maneira simples, é se tornar carne, né? E quando a gente pega as narrativas do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, né, a gente vê até perspectivas distintas. Porque os evangelhos sinóticos, eles trabalham com a descrição do dia do nascimento do Redentor, né? Dos eventos que se deram anteriormente, do pré-anúncio da chegada do Senhor Jesus Cristo. E João, ele vai além, né? Ele usa a mesma expressão lá de Gênesis, né? No princípio era o verbo, né? Então, falando da pré-existência do Senhor Jesus Cristo, mostrando que aquele que se tornou carne é um com o Pai eternamente, né? E aí vem o mistério da doutrina da Trindade, do Senhor Jesus Cristo, como sendo um com o Pai desde toda a eternidade, só que na plenitude dos tempos, ele se faz como um de nós, sendo, como Paulo explica lá na carta aos Romanos, capítulo 6, o segundo Adão. Então, Deus se torna carne para ser o nosso representante, o nosso cabeça, né? Sendo, então, o primogênito de uma raça redimida, né?
Deus se torna carne. Isso. É isso que é a encarnação. Perfeito. Gilberto. E o verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Eu gosto dessa expressão, né? Isso. E tabernaculou conosco. Armou sua tenda entre nós, né? Acho que encarnação é celebrar que Deus veio para o meio da gente. Porque até então, todos os deuses gregos e tal, ele ficava lá no Olimpo e o infeliz aqui. O povão. Aí, de vez em quando, ele descia aqui, fazia uma coisa e voltava para lá. Geralmente aprontava, normalmente aprontava, isso aí. Aprontava aqui e voltava para lá. Cara, aí vem a Bíblia e diz assim, Deus, no tempo eterno, na plenitude dos tempos, cara, Deus vem estar conosco, vem viver como nós, nasce, toda a trajetória, nasce como de nós, vive como de nós, né? E acho que esse é um grande milagre do Natal, é isso, né? Deus faz carne. E uma coisa bonita, eu lendo um livro do J.C. Ryle, ele falando como que é intrigante pensarmos no Redentor, do Senhor Jesus Cristo, como uma criança que aprendeu a falar, que teve que estar nos braços de uma mulher e ser higienizado por essa mulher e crescendo aos poucos, né? Durante 30 anos, Jesus simplesmente esperou, né? Então, esse mistério da encarnação de Cristo, de esperar o momento certo, de manifestar a glória dele, começar por meio do seu primeiro sinal, é algo muito intrigante a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, né? O jovem estava crescendo, que as pessoas diziam, mas esse não é o filho do carpinteiro? Tipo, a gente via ele aqui comumente, né? E era o Redentor. E é muito interessante, assim, falando dessa questão da mídia que a gente estava falando, como que é pregado, como que é romantizado, digamos assim, o nascimento de Jesus, né? O próprio nascimento ali, quando o pessoal coloca o presépio e tal, e, nossa, tão romântico, mas o que era aquilo, né? Olha onde que ele nasceu. Tudo isso por amor, tipo, a nós. Manjedoura virou um lugar bonito. Manjedoura onde o boi come. Exatamente, tipo... É o lugar que para o boi comer, né? Agora, não, é a manjedoura, né? Não, é o lugar que o boi come, que era o lugar mais quentinho e fofo que tinha, era aquele ali. Né? E a beleza que eu vejo em tudo isso é de um Deus santo que na encarnação se mostra acessível, como o Gilberto falou. A ideia de que nós temos um Deus que nós podemos se relacionar com ele. O Salmo 110 vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote que está ali à destra do Pai intercedendo. Então, ele conhece cada um de nós. Ele não é um Deus que está longe, ele não é um Deus que deu a corda, né, e deixou o mundo funcionar e não intervém, mas ele é acessível. Então, esse Deus que se fez acessível, e nós podemos ter a certeza que vamos orar e ele vai nos ouvir, que nós vamos ter relacionamento com ele vai falar conosco através da palavra. Então, a beleza da encarnação mostra a santidade de um lado e de um povo pecador acessível a esse Deus santo. Sim. Então, nós podemos dizer que a encarnação, que o Natal é a encarnação de Deus, que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que comumente a gente ouvia que ali na manjedoura estava o Deus menino, né? Ou seja, Deus que se fez homem, e Jesus que já existia na eternidade, lá com Deus, estava com Deus, mas ele vem e nasce de uma virgem ali em Belém e se transforma, então, um Deus que se transforma em homem. Então, nós podemos dizer isso, que a encarnação é Deus se transformando em pessoa, tomando a forma humana e vindo habitar entre nós. Exato. Por isso que João diz que o Verbo se fez carne, né? Então, comemorar o Natal é comemorar a chegada de Jesus, comemorar a chegada de Deus entre nós, né? E é bonito lembrar da forma com que foi feito esse nascimento, né? Nascer de uma mulher virgem. Isso, tem gente que pensa, né, na conversa. Só que quando a gente lê desde o Antigo Testamento, a gente vê que quase todas esposas de patriarca tinham alguma dificuldade por serem estéreis ou coisas desse tipo, né? Não poderem ter filhos. E a gente sempre via que a chegada dessa semente santa do Messias não vinha por meio da capacidade humana. Era sempre para dizer, é Deus que está gerando esse filho, é Deus que está dando essa posteridade, né? E sempre utilizando mulheres que não conseguiam ter filhos para gerar essa semente. Até que Deus faz não o que é difícil,
mas ele mostra que é completamente impossível, sem depender de homem nenhum, o nascimento de uma criança. Para mostrar que, de fato, a salvação, a reconciliação com Deus, não é um ato que o homem pode produzir. Não sou eu que chego e digo, eu vou me reconciliar com Deus. Mas é um ato voluntário do próprio Deus vir, de maneira miraculosa e milagrosa, em direção aos homens. Excelente, excelente. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Isso é um mistério muito grande, né? Obviamente que a gente não vai desenvolver isso aqui agora, porque o tempo não nos permite. Mas isso, de fato, é maravilhoso, né? De fato, é maravilhoso. Comemorar o Natal é comemorar certamente a chegada de Jesus entre nós. Celebrar um milagre. A esperança se faz presente. O Natal é impossível esperança, é impossível. Uma mulher conceber esse homem é impossível. Mas a possível esperança se faz presente no Natal. A gente celebra isso, né? Muito bem, nós podemos comer, nós podemos dar presentes, ganhar presentes, festejar em família, com amigos, mas nós não podemos esquecer que Natal é a chegada de Deus entre nós. Bom, nós vamos caminhando aqui para encerrar o nosso programa, mas antes eu queria que você deixasse aí uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Pensa aí na mensagem, a última palavra sua para os nossos ouvintes. Enquanto vocês vão pensando aí, eu queria convidar você, primeiro agradecer a você por você participar do nosso programa, assistir e compartilhar aí o nosso link do programa com a sua família, com seus amigos, enfim. Lembre-se também, nós temos aqui um QR Code que está aqui na tela, então você acesse pelo QR Code, deixa a sua dúvida, pode mandar perguntas para os nossos entrevistados aqui. Pintou uma dúvida, você quer um esclarecimento a respeito disso, entre lá e participa conosco, dando também a sua opinião. E pode acessar também as demais redes sociais aqui da Capelania. Nós teremos aí o maior prazer em poder ajudar, conversar, interagir com você, tá bom? Obrigado pela sua presença e vamos ouvir aqui então a nossa mensagem de Natal para o seu coração e o nosso desejo é que Deus abençoe muito a sua vida. Quem quer deixar a mensagem? Minha palavra é que é um encorajamento para que conheçam dessa história, não por aquilo que lê num artigo de internet ou só pelo nosso podcast, mas conhecer por meio da fonte, por meio da Sagrada Escritura. A Bíblia sendo um livro que fala claramente sobre esse momento, sobre o que ele significa. E, naturalmente, ao conhecermos a história desse homem maravilhoso, não tem como nós não querermos nos relacionar com ele, né? A gente está se relacionando com alguém que está vivo e que continua sendo misericordioso, continua cuidando de nós. Então, é um convite a isso, para conhecer a Escritura e conhecer esse Redentor maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. Eu queria Alguém falar mais? sobre gratidão, né? Linkando com o que o Bruno está falando, nessa época a gente fala muito sobre isso, mas que a gente não se esqueça do real motivo pelo qual a gente deve ser grato, que é Cristo. Se a gente tem amor, se a gente tem paz, se a gente tem, enfim, inúmeras bênçãos diárias, é por causa dele. Porque ele veio até nós, ele tirou, como eu falei, né, a nossa culpa, o nosso peso. Então, que a gente seja grato pelo verdadeiro motivo. Também pelas bênçãos, obviamente, mas quem nos dá essa bênção todos os dias? É ele. E não só nessa data, mas no ano seguinte e todos os dias da nossa vida. Então, que a gente não se esqueça disso. Muito bom. A minha mensagem seria que, na noite que todo mundo busca celebrar a perfeição, e está um jantar perfeito, uma noite perfeita, e muitas vezes essa busca vai gerar frustrações e ansiedades, que lembre que não é o dia de celebrar a noite perfeita, mas é o dia de celebrar um Deus que é perfeito. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Excelente. Gilberto? Eu deixo um desafio, né, para aqueles que nos ouvem. Nesse ano, ao chegar perto do Natal, na semana do Natal, domingo ou no dia de Natal, procure uma igreja e ouça o espírito natalino, ouça as músicas de Natal, ouça o cantar o Natal. Ouça uma cantata de Natal. Deixe que o Natal entre os seus ouvidos. Eu acho que não há quem ouça uma música natalina e não entre no espírito de Natal, o verdadeiro espírito de Natal. Então, faça isso diferente.
ouça uma música de Natal, ou bote na sua casa um CD de Natal, de música natalina, ouça, não só botar no fundo musical, ouça, entenda a letra, a mensagem, e com certeza o seu Natal vai fazer diferença para você. Muito bem. Queridos, é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Vocês contribuíram bastante para elucidar mais esse tema sobre o Natal. Obrigado pela participação. Deus abençoe e até o nosso próximo Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie. Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua participação.